Apesar de hoje ser um vídeo de curiosidades, eu vou testar um novo modelo. Eu vou falar um pouquinho sobre uma passagem que aconteceu na minha vida, algo pessoal. E se vocês gostarem, eu vou pedir para vocês curtirem e comentarem, assim eu posso ver se eu continuo fazendo vídeos nesse sentido e também, obviamente, os vídeos de curiosidade, ou se não vale a pena fazer vídeos nesse sentido. Aguardo o feedback de vocês. Esse tema é muito sensível para mim, mas vamos deixar isso o mais leve possível, apesar desse tema ser bastante pesado. O incêndio do Museu de História Natural da UFMG levantou novamente uma questão. A gente está realmente se esforçando para que isso nunca mais aconteça? É recorrente no Brasil incêndios em coleções naturais ou em museus. Parte disso se dá por conta do próprio material e das condições, que geralmente são materiais inflamáveis ou materiais secos, combinados com um sistema de aquecimento ou de resfriamento do local e muito sistema elétrico envolvido, o que geralmente dá problema. Claro que isso não é uma desculpa se fossem feitas manutenções adequadas, isso jamais seria um problema. Os principais alvos são museus de história natural e coleções de histórias naturais, e eles são extremamente importantes para o nosso conhecimento. As coleções são um material importantíssimo para o conhecimento de espécies que um dia existiram em várias regiões do mundo. Quando fazemos uma pesquisa sobre fauna, geralmente enviamos o material coletado, ou seja, as espécies que a gente pegou daquela expedição, para uma coleção dessas. Assim, essa coleção ela não se restringe apenas ao ambiente onde ela está. Por exemplo, uma coleção em São Paulo não se restringe apenas a bichos de São Paulo, e sim a diversas espécies do Brasil ou até do mundo. Elas também são importantíssimas para o nosso conhecimento no futuro, porque as espécies depositadas em uma coleção servem para parâmetros de identificação de novas espécies encontradas na natureza. Se não bastassem, o conhecimento de locais onde as espécies ocorrem é retirado de um museu. E estes servem também para a identificação de espécies endêmicas ou para verificação de onde uma espécie deveria ocorrer ou se uma espécie está aumentando ou diminuindo a quantidade de indivíduos daquele grupo. Muitos outros tipos de trabalhos podem ser retirados de informações de coleções. Por exemplo, o meu doutorado, que foi com ecologia, foi retirado de informações de uma coleção. Já os museus de história natural servem para demonstrar para a população o que a ciência tem feito e o que ela já fez ao longo da história. Mostrar a parte da fauna e a parte da flora e instigar a curiosidade e o desejo de aprender em diferentes idades. Além de servir, é claro, como um papel educativo para as várias questões de biologia. Inclusive, uma das coisas que fez eu ser biólogo foi meu pai me levando ao Museu de Zoologia da USP, que fica em São Paulo. Foi o primeiro momento que eu vi a quantidade de espécies e a diversidade que o Brasil tem, e isso me instigou muito a seguir nessa carreira. Não adianta falar que museu é só para criança, ou que os museus estão sempre jogados às traças, pois existem muitos museus super famosos e muito visitados. Inclusive, muitas vezes sendo a coisa mais visitada do país. Por exemplo, o Louvre ou o Smithsonian. De história natural, temos os museus de história natural de Nova York ou até mesmo o Museu de História Natural de Paris. No Brasil, infelizmente, tivemos incêndios em vários locais que têm esse tipo de tratamento. Em 2020, o mais recente, nós tivemos o incêndio no Museu de História Natural da UFMG. Em 2018, foi no Museu Nacional do Rio de Janeiro e na Cinemateca Brasileira. Em 2016, no Museu da Língua Portuguesa. Em 2014, no Memorial da América Latina e no Museu Nacional da PUC de Minas. E em 2010, na coleção de artrópodes e de serpentes do Instituto Butantan. E é aí que eu chego à parte mais sensível a mim desse vídeo. Foi nesse dia, no incêndio do Butantan, que eu estava lá. E eu vou contar para vocês um pouquinho o que era aquilo e o que aconteceu nesse dia fatídico. Na época, eu era estagiário de iniciação científica do Instituto Butantan. Eu trabalhava no laboratório de artrópodes, fazendo uma pesquisa sobre ecologia de aranhas. Naquele dia fatídico, eu lembro de acordar cedo, porque era um sábado, e ia ter virada cultural na cidade de São Paulo. Então eu fui tomar café por volta de umas 8 da manhã. Eu estava preparando tudo, e daí eu liguei a TV, coisa que eu geralmente faço. No noticiário estava aparecendo um incêndio de algum lugar. Na hora eu não prestei atenção, mas depois de um tempo, a hora que eu sentei para tomar o café da manhã, eu percebi que o que estava pegando fogo era o meu local de trabalho.
e vários bombeiros ao lado jogando água para dentro do laboratório que eu trabalhava. Imediatamente eu peguei as chaves do carro e, sem falar nada para absolutamente ninguém, eu saí correndo de casa em direção ao instituto. 15 minutos depois, eu cheguei lá e parei o carro um pouco distante do laboratório. A movimentação lá já era grande, tinha muita gente indo para lá e para cá e as coisas já estavam sendo retiradas do prédio. Naquele prédio, tinham 2 laboratórios, o de artrópodes, que ficava do lado direito, para quem estava olhando para eles, e o de serpentes, que ficava do lado esquerdo. E eles eram separados apenas por uma parede, como se fosse uma casa germinada. O fogo consumiu as 2 partes. A primeira pessoa que eu vi assim que eu cheguei foi o meu orientador, meu chefe, com um casaco de bombeiros saindo do prédio, que já não estava mais em chamas, mas tinha muita fumaça saindo dele. Algumas pessoas chegaram junto comigo e nós ficamos olhando impressionados a cena. O nosso local de trabalho estava saindo fumaça e metade do telhado já tinha caído. Tinha pedaços de parede enegrecidas pelo fogo e um caos de pessoas andando para lá e para cá. Muitos pesquisadores que não trabalhavam no laboratório, mas já tinham feito alguma visita ao longo dos anos que eu estive lá, estavam lá para dar força nesse momento. Uma cena forte que me impactou foi um dos doutorandos do laboratório, que hoje é professor em uma outra universidade, sentado no chão, chorando que nem uma criança. Enquanto uma outra pesquisadora, que já era idosa e também trabalhava no laboratório, olhando para toda aquela situação embasbacada. O meu orientador viu que estava todo mundo lá, juntou todos e falou assim: entrem lá e tirem tudo que vocês conseguirem de dentro. Coloca aqui fora, não importa. Os bombeiros comentaram que o prédio pode cair a qualquer momento, então vão o mais rápido possível. E sem pensar 2 vezes, eu e as demais pessoas que estavam lá entramos no prédio. Aí foi talvez a cena mais impactante. Eu entrei no laboratório que antes era totalmente branco e agora estava com cores negras em todos os locais. O chão estava cheio de água e de vidro quebrado. Em alguns pedaços haviam pilhas de cinzas no chão e estava saindo delas uma fumaça escura. A fiação estava toda retorcida e os tubos de plásticos que continham essa fiação ficavam no meio do caminho todos retorcidos. O corredor era um corredor grande e no final dele tinha uma porta. Na parede do lado direito tinham várias portas que davam para a sala dos pesquisadores. As primeiras salas estavam quase intactas. O fogo não tinha chegado ali ainda. Muitas pessoas estavam entrando dentro dessas salas e tirando tudo o que tinha lá de dentro, livros, computadores, lupas, qualquer coisa que dava para tirar. Fomos sala por sala e tirando e levando tudo para fora e colocando no pátio. Sem muito critério, a gente simplesmente pegava, deixava no pátio e voltava para dentro para tirar mais coisa. Uma das primeiras salas que tinha lá era o biotério, um local onde as pessoas criavam artrópodes vivos, geralmente aranhas ou lacraias. Eu vi algumas pessoas tirando essas caixas e levando para fora. E lá fora tinham outras pessoas que estavam jogando água nos animais para tentar hidratá-los. Só que já não tinha muita solução. A grande maioria deles já estava morta. Eu fui andando sala por sala até chegar à última sala do corredor, que era onde tinha o meu local de trabalho. Era uma sala grande com uma mesa no meio e várias lupas em mesas encostadas na parede. A gente foi tirando tudo, desde livros tombo, aqueles que contêm as informações sobre o que tem na coleção, até as lupas e coisas do tipo. E todos eles estavam relativamente preservados. Só que depois dessa sala, em uma porta que tinha mais para trás, tinha a sala da coleção. E aí a coisa complicou. O armário da coleção era aqueles armários de tipo arquivo. E quando o fogo começou a pegar, uma parte ficou preservada, porque o armário estava fechado e ele não deixou entrar ar para o fogo continuar pegando dentro daquele armário. Então, a gente entrou e começou a tirar de dentro das ferrugens todo o material que ainda restava. Qualquer pedaço, vidro, pote, qualquer coisa que tinha ali, a gente metia a mão e tirava indiscriminadamente. A parede que dava para a área externa tinha sido quebrada pelos bombeiros, então não tinha necessidade de voltar até o pátio frontal do prédio. A gente ia colocando do lado da onde era a sala de coleção, que ia ser mais rápido e agilizava mais o processo. O material que eu trabalhava foi inteiro consumido pelas chamas, porque eles estavam na parte mais externa dos arquivos da coleção. Mas naquele momento, a gente não sabia exatamente o tamanho do problema, então eu nem me preocupei muito com isso. A gente retirou tudo que dava. Até hoje eu tenho 2 vidrinhos carbonizados na minha mesa de trabalho, que eu guardei daquele dia. Depois de um tempo,
os bombeiros começaram a impedir que a gente entrasse no prédio de novo. O risco de colapso era muito grande e ninguém mais podia pôr o pé ali. Então, começamos a colocar tudo que foi retirado do prédio dentro de carros, inclusive o meu, e levamos para um outro galpão que ficava dentro do instituto. Antes de descer para esse galpão, eu fui ver a área de coleção das serpentes, que ficava colada, só que do outro lado da parede. Ali a situação era muito pior. Quase tudo tinha sido queimado, sobrou pouquíssima coisa. A gente andava em cima dos escombros do teto, porque a área desse laboratório tinha sido muito mais afetada pelo incêndio. Então ficou muito mais tempo em chamas. E daí o teto acabou caindo. E aqueles escombros estavam misturados com pedaços carbonizados de serpentes que um dia eram parte da coleção. Uma cena terrível. A pior parte veio depois do incêndio. Literalmente, a gente passou os próximos 6 meses catalogando e tentando recuperar tudo aquilo que havia sido tirado do prédio. Mas o resultado dessa tragédia veio em vários pontos. Os estudantes de mestrado e doutorado ficaram sem lugar para trabalhar e acabaram indo para um outro laboratório da USP. Os pesquisadores e orientadores ficaram sem salas e foram realocados para dentro do instituto, e em locais horríveis. Eu lembro de 2 pesquisadores ficarem em uma sala embaixo de uma escada próxima a um biotério de ratos, muito ruim. Ficavam apertados ali e ficaram ali por quase 2 anos. Os prédios foram destruídos por completo. Demorou quase 3 anos até que as novas acomodações ficassem prontas para professores, alunos e para a coleção. A coleção de serpentes e aranhas, com bichos com mais de 150 anos, foram reduzidas drasticamente, praticamente desapareceram, e elas eram as maiores da América Latina. As pesquisas foram atrasadas absurdamente em todos os níveis. Os alunos e pesquisadores, durante esses 3 anos, passaram a utilizar várias dependências do Instituto, sempre mudando de um lugar para o outro, sempre temporário. Inclusive, eu conheci nessa época partes do Instituto que antes eu nem fazia ideia que existiam. Pessoalmente, isso impactou muito na minha vida. Eu tinha planos de fazer mestrado trabalhando com aquele material que eu tinha trabalhado, na iniciação científica. Mas depois do incêndio, quando eu descobri que aquele material não existia mais, eu tive que mudar completamente meus planos. Isso fez a minha vida virar de cabeça para baixo e eu acabei, no final das contas, indo estudar no Pantanal. Mas isso é história para um outro momento. Hoje, algumas pessoas que trabalhavam no laboratório naquela época continuam estudando sobre aranhas e continuam produzindo pesquisas na área. Mas é perceptível que muitos mudaram os seus objetos de estudo, como eu, e outros até mudaram de área de trabalho, não trabalharam mais com biologia. No final, foi um ponto de ruptura para a comunidade científica que frequentava ali. E eu estou falando apenas do meu laboratório. Nem comentei sobre o laboratório de serpentes, que foi mais afetado que o meu. E quais foram os motivos desse incêndio? Bom, no laudo oficial, diz que foi curto-circuito em uma fiação na coleção de serpentes. Como essas duas coleções eram compostas por álcool, no caso de artrópodes, e por éter na parte de cobras, qualquer faísca era um grande problema. Como foi bem cedo em um sábado, felizmente não tinha ninguém no local. Mas algumas coisas têm que ser apontadas. As duas coleções eram divididas por uma parede. Em casos assim, deveriam estar em prédios completamente diferentes. Não havia portas corta-fogo em local nenhum do prédio. As fiações eram compartilhadas por buracos na parede. Inclusive, foi o que fez espalhar para ambas as coleções o fogo. E vários outros problemas haviam sido reportados incansavelmente pelos pesquisadores e administradores daqueles laboratórios. Mas sabe como é? Tem que vir verba e blá 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 e blá blá blá. E no final nunca fizeram nada. Para finalizar, o caminhão de bombeiros não conseguia nem chegar no local do incêndio. Por quê? A rua que dava acesso ao laboratório era muito estreita e tinham construído um canteiro com alguma vegetação ali, impedindo que o caminhão de bombeiros conseguisse chegar até o local do fogo. Para ele chegar, foi necessário, na hora, destruir esse canteiro. E isso aconteceu enquanto as coisas estavam pegando fogo. Por isso que eu posso dizer com propriedade que aquilo não foi um acidente. Foi algo que poderia ter sido evitado se houvesse mais incentivo a esse tipo de local no Brasil.
Temos que destacar que as coleções e os museus são uma das maiores fontes de artigos científicos no Brasil. Para você ter uma ideia, no ano passado ou retrasado, o Museu de Zoologia da USP, o Museu de História Natural, que tem várias dessas coleções, e é onde eu fiz o meu doutorado, foi a instituição com maior número de artigos científicos publicados. Cada um desses incêndios tem várias histórias parecidas com a minha, várias vidas destruídas e pior, o nosso conhecimento histórico-biológico sendo esvaído. É realmente uma grande tragédia. Por isso, toda vez que eu vejo um incêndio assim, dói. Muito obrigado pela paciência de ouvirem até aqui.